No Brasil, maus tratos contra animais é crime, previsto em lei. A pena varia de 1 a 40 salários mínimos por animal, além da prisão, que também pode variar de 2 a 5 anos. Apesar da pena relativamente rígida, os crimes têm aumentado, especialmente aqui na região de Jundiaí. Por isso, esse Giro Novo Dia que está começando agora é mais do que especial. Não posso dizer que é no bom sentido, porque os números são tristes. Então, hoje a gente tem aqui 3 convidados. Um conhecido já da casa, o delegado e vereador Dr. Paulo Sérgio Martins. Temos também a Francine Gagliotti, que é protetora da causa Independente. animal independente, e também o Dr. Bruno Henrique, que é do Hospital Veterinário Cão e Gato. Quero agradecer a todo mundo pela participação aqui. Doutor Bruno, muito obrigada mesmo, porque a gente sabe que veterinário é um profissional super importante, mas é tão difícil a gente conseguir um profissional para vir falar aqui. A gente tem até o DBEA, mas é um órgão que também a gente não consegue trazer um representante para falar. Então, muito obrigada mesmo por topar. A gente, assim, precisou rapidamente e você se prontificou a estar aqui, porque o assunto é importante, né, doutor? Muito importante, principalmente nos dias de hoje, com o que aconteceu, né? Exatamente. Então, vamos começar falando dos dados mais atuais, pode ser? O doutor, ele está com um projeto de lei muito importante, nós vamos falar sobre isso também. Tivemos um caso muito sério aqui em Jundiaí acontecendo, na rua Zuferei, quem acompanha as notícias sabe disso. O que mais te chamou a atenção nesse caso? A morosidade de adotar esse tipo de situação, né? Tem um inquérito de 2021 e até hoje, né, 2023, estourou agora uma autorização judicial que não é um mandado de busca e apreensão, é uma coisa muito light, vamos dizer assim, para uma força policial exercer. Então, nesses 2 anos não foi feito nada e, de repente, explodiu. Chegamos lá, tinha mais de 125 cachorros, né? A Fran estava lá, foram vários dias, foi muito mal planejado, tá? Minha opinião pessoal, deveria ter sido já retirado todos os animais de lá, já que havia uma autorização judicial, e com lugar de colocação, né, Fran? Então, foi muito mal planejado isso aí, deixei bem claro. Nós temos o inquérito policial de 2021 e agora esse novo de 2023. Ô, Fran, parece que é um caso isolado, né? E muito grave, mas na verdade, aqui em Jundiaí, na região também, tivemos um caso em Várzea Paulista, é mais comum do que se imagina. É mais comum, porque a gente tem aí a objetivação do ser vivo, né? E hoje, juridicamente, já não se entende mais o animal como um objeto. E, infelizmente, né, pela procura da população, de você ter um animal de raça que virou uma questão elitizada e na realidade, você não tem um ser vivo para amor, você tem aí uma grife, né? Então, eu quero um animal de tal grife, já, né? Mas não é raça, né? Então, isso é muito preocupante. A falta de legislação quanto a esses canis, né? A maneira como eles devem operar, como a quantidade de animais que deve ter, como as matrizes devem ser tratadas, né? Então, assim, está muito no limbo essa situação. Aqui em Jundiaí, nós não temos cadastrado com o alvará de funcionamento nenhum criador de animal. Nenhum desses canis são registrados ou com alvará da prefeitura. E deixando claro, Márcio, você permitiu a parte aí, era uma casa lá, não é um local adequado, né? Sem condições de vigilância sanitária, sem condições de saúde pública, então totalmente irregular. Agora, doutor, tudo isso que foi colocado até aqui são casos específicos. A gente sabe que o hospital lá, ele atende um público um pouco diferenciado, aliás, bem diferenciado. Mas é importante a gente alertar que antes de adotar um animal, é preciso prestar atenção. Com certeza. É, principalmente porque hoje a gente entende o pet como família, não é mais aquele cão que dorme na varanda, na casinha, no fundo do quintal, que fica preso na corrente, né? Hoje em dia, cada vez mais vem se tornando membro da nossa família. Então, antes da gente adotar ou até mesmo comprar um cão, adquirir um cão,
a gente precisa ter entendimento se a gente está preparado para receber mais esse membro da família. É como ter um filho, tem que ter um planejamento, né? Psicológico, emocional. Psicológico, emocional, financeiro. Financeiro. Né? Então, isso é muito importante também hoje, para a gente se atentar justamente a isso. Porque o cão, ele vai sentir tudo que a gente está passando ali. Pode parecer que não, mas sim. E Jundiaí tem uma particularidade, né? A gente tem muitos empreendimentos imobiliários que são apartamentos. Esses animais, eles vivem nesses espaços que são muito reduzidos, né? Isso. Esse é um fator que precisa ser atentado. Muito, né? O cão, ele precisa fazer atividade física, assim como a gente, né? Então, hoje em dia, realmente, a maioria das pessoas, elas residem em apartamentos. E a gente vê cada vez mais, não só o cão de pequeno porte dentro do apartamento, né? Hoje em dia a gente vê cães de grande porte que as pessoas, né, criam em apartamentos. E precisa ter um planejamento. Se você é uma pessoa que é muito atarefada, tem muitos afazeres e tem pouco tempo para esse cão, não é o mais indicado, né? Então, você precisa ter um tempo hábil, né, para dedicar para esse cão, né, para esse pet, principalmente, né, nessa questão também, né? E o que eu percebi, só cortando um pouquinho, é que tem um diferencial nos empreendimentos imobiliários, que é o espaço pet. Sim. Muitos deles estão diferenciando por causa disso, mas também não é o espaço adequado, né? Sim. É complicado. Isso varia muito de prédio para prédio. Tem prédio que tem prédio que não tem, mas aí é particular, regra de cada condomínio ali. Tem condomínio que você não pode andar com um cão em área comum. Sacanagem. Mas tem muito condomínio hoje em dia que tem a área pet justamente para facilitar para o tutor. Às vezes o tutor chega muito tarde em casa, para passear na rua é meio complicado, dependendo da região que mora. Então tem essa facilidade também, né? Não tem muita desculpa para não sair com o cão, Eu fiz questão de tocar nesse assunto porque entre os itens que são considerados de maus tratos está o abandono. E muitas vezes a pessoa adota um animal e abandona. Sim. Isso é tão comum quanto Isso é comum, por isso que quando a gente lida com adoção de animais, principalmente os que passam na minha casa, né? Por exemplo, eu trabalho muito, não só com cão, e principalmente com gato. Então, a gente orienta a pessoa até lá a casa, porque, sabe, essa ideia do gato dar voltinha, isso é muito perigoso, né? Porque o animal pode ser atropelado, o animal pode ser envenenado, né? Pode sofrer diversos acidentes, como bem adquirir doenças e também trazer doenças para dentro de casa. Sem contar na proliferação. Sem contar na proliferação. Então, assim, eu sou absolutamente favorável à castração E a chipagem também, e a chipagem do animal. Agora, em Jundiaí, a gente tem uma lei, né, que fala só sobre a obrigação da microchipagem dos animais. Isso porque você consegue identificar e diminuir um pouco essa questão do abandono, porque a partir do momento que o animal está chipado, ele está vinculado a um CPF, né? Se a gente encontrar esse animal na rua, levar até o departamento de bem-estar animal e constatar quem é o dono, essa pessoa vai responder civil e criminalmente, né? Sim, Está aí o doutor Paulo que... E administrativamente também através de multa, né? Então, a pessoa não pode esquecer, eu quero adotar um pet. Então, o espaço que eu tenho, o tempo que eu tenho, e lembrar que esse animal vai viver de 15 a 20 anos, na grande maioria das vezes, né? Se for principalmente o vira-lata, né? Sem raça, o gato vira-lata, ele acaba vivendo muito mais tempo, daqui acho que o doutor que não me deixa mentir, do que os animais de raça, né? Os animais de raça normalmente costumam ter uma vida mais curta. E mesmo a pessoa que vai não só adotar, ela vai comprar esse animal, ela muitas vezes esquece, né, dessa questão sensitiva dos animais, entendeu? Porque o animal é um ser sensitivo, igual a gente. Ele tem ali emocional. Não, ele tem estímulo nervoso central, né? Então, ele sente dor, ele sente fome, ele sente frio, ele sente medo, né? Isso é comprovado cientificamente. Então, não adianta você só falar, eu vou adotar, eu vou dar de presente para uma criança, porque não é brinquedo, não é um objeto, né? E a pessoa não faz ideia do estrago que ela faz na vida do animal, e a gente vê acontecer muito isso com o abandono de animais velhos, sabe? Porque
como o ser humano, a gente, conforme vai Começa ficando a dar velho, a gente uns começa a adquirir probleminha. doenças, né? E isso tem custo, não é fácil para ninguém. Eu falo isso, eu tenho 5 gatos, estou com um lar temporário para 2 cães. Os 5 gatos são meus. Então, a gente sabe o custo que tem. Uma boa ração, né? Material de limpeza, porque a higienização tem que ser diária, né? Qualquer problema que você encontra no animal, você vai procurar um veterinário, você vai ter que fazer exames. Porque nunca é, você tem que fazer exame de sangue, você tem que fazer um ultrassom, precisa ver Medicação. medicação. Então, a pessoa não põe na ponta do lápis. A gente precisa, cada vez mais, incentivar e falar sobre a adoção responsável. Exato. Se você não tiver, na hora que você vai doar esse animal, se você não jogar essa realidade para a pessoa, isso Você não não tá vai acontecer. Você não tá jogando limpo com ela. E não adianta você pensar, olha, eu só preciso tirar esse animal daqui. Não. Sabe, pode demorar um pouco mais, mas você vai conseguir um lar adequado. Você vai fazer vistoria no local. E, principalmente, depois, seja o protetor independente, seja a ONG, seja o Departamento de Bem-Estar Animal, ele tem que fazer vistorias periódicas para saber como está esse animal, acompanhar. Sim. Entendeu? Até para poder retirar esse animal se ele não tiver em condições adequadas para ele. Me diga uma coisa, como é que está o projeto de lei de sua autoria tramitando dentro da Câmara? Já foi protocolado, agora ele passa por várias comissões, né? É um projeto legal constitucional. Falando, tem 2, né? Tem um que já foi aprovado, que é onde você ensina o animal, doutor, com aquele bastão elétrico. Nós proibimos isso daí, né? Daí é extremamente. E o que me deixou chateado, alguns Coleira também. A coleira não vamos falar agora, é o segundo projeto. Algumas pessoas, alguns adestradores são favoráveis. Isso criou uma certa polêmica. E o segundo é a coleira de choque, de antilatido. Então, a gente está proibindo também. Não é muito normal, né, pelo que eu saiba, mas pelo menos a gente lide a fabricação e a comercialização aqui em Jundiaí. É o latido que, inclusive, é algo que incomoda muito para quem mora exatamente em apartamento. Estou falando por experiência própria. A gente fala dos maus tratos, muitas ocorrências na delegacia é por perturbação do sossego, justamente pela falta de adequação do pet àquele local. E como que entra? Como que vocês lidam com isso, né? A perturbação do Porque o cão sossego late, isso aí então, não normalmente é de vizinho contra vizinho. A perturbação do sossego, ela é 3 ou mais pessoas. Então não adianta um cara ir reclamar. Então, normalmente é um crime que a gente chama de pequeno potencial ofensivo. Ele é um crime que a gente faz um mini inquérito, né, chama um termo circunstanciado, encaminha para o NECRIM, onde tenta a composição das partes, o dono do animal, né, o tutor do animal e o vizinho tenta compor, se não der, sobe para a justiça eventualmente. Mas como a pena é pequena para perturbação do sossego, e o próprio tutor também tem que ter consciência de não criar num local inadequado, não tem surtido muito efeito. Tá? E se tiver uma condenação, é uma cesta básica. Então, tem isso que a Puran falou e que o senhor falou. Adequação do pet ao local onde ele vai morar e viver durante muito e muito tempo. Doutor, a Fran comentou dos gatos, né? Inclusive, você tem um. Tem. No caso dos gatos, como é que a gente lida com ele, né? Quem é tutor de um gato? A atenção tem que ser redobrada. Com certeza. Porque ele é arisco, né? né? É diferente do cão, né? Principalmente aí voltando para quem mora em casa, não em apartamento. Quando você tem um gatinho no apartamento, é até mais fácil. Você tela o apartamento. O espaço é limitado. O espaço é limitado, não tem muito para onde ele ir. É mais tranquilo. Agora, quando você mora em casa, é mais complicado você telar uma casa inteira, né? Não tô falando só de porta e janela, porque tem um quintal, não tem o que você fazer. Então, a atenção, ela realmente tem que ser redobrada, né? Porque a gente sabe dos riscos desse animalzinho dar as voltinhas, as famosas voltinhas. Então, maltrato mesmo, tem muita gente que... Porque o gato, ele vai sair da sua casa, ele vai na casa do vizinho, ele vai na casa do vizinho da frente, ele vai Principalmente pular. castração também, né? Porque pode voltar, prenha que se fala? Pode voltar. Mais ou menos, grávida, uma né? surpresinha. Uma surpresinha. Ou várias, né? Ou várias. Então, os riscos desse gatinho tá na rua. Sim. Não só do pessoal fazer maldade, envenenar, né, chutar, bater, mas atropelar. E a gente tem uma incidência muito grande nos gatinhos de vida livre
das doenças infectocontagiosas, né? Que são doenças importantes aí, né? Transmissíveis. Transmissíveis de um gatinho para outro, né? Não são Pro zoonoses. ser humano, não. Não são Pro humano, não. A gente tem a esporotricose, que é uma zoonose bem importante, é grave, tá? Mas além dela, O que é isso, doutor? é uma doença de pele dos gatinhos, que é um fungo que acomete também, pode passar também para o ser humano. Houve um período em Jundiaí que nós tínhamos uma matança de gatos. Inclusive, se não me falha a memória, ali na região do Complexo Argos. E também na Malota. Na O Malota. pessoal se incomoda E ali na Rua Brasil, muito. em torno do Na Rua Rua Brasil. também. Os gatos chegaram até a ter gatos degolados. O Degolado. pessoal se incomoda muito com o gato, Porque ele, porque né? ele entra, né? Ele acaba mexendo num lixo, ele entra dentro das casas. Então, o pessoal Se ele não tiver acaba- castrado, se ele não marca tiver- território e a urina do gato ela é muito mais cheiro bem forte, é um cheiro bem forte. forte, Então, o entendeu? pessoal se incomoda muito. Tem também, só aproveitando da matança, tem uma lei nossa também proibindo a venda de chumbinho, né? Que é o que é utilizado na matança dos gatos, exceto nos degolados e ensacados e jogados no rio também. Então é proibida a venda de chumbinho. Nós temos outro projeto, não vim aqui fazer Mas política, ele já- mas eu vou lembrando. Mas ele já foi aprovado? Esse projeto existe? Já existe, já está Tá. tramitando faz tempo esse. Tá. E também a adoção coletiva de animais, por causa da cachorrinha lá da prefeitura, esqueci o nome dela. A lobinha. Alô. A Oba. lobinha. É. Então nós fizemos O animal um projeto, comunitário. o animal comunitário. Tem esse projeto já aprovado. Agora, doutor, como é que a gente lida com o gato? Porque, assim, o cachorro a gente sabe que tem o pet, né? Que é aquela área comum, leva para passear. Agora, e o gato? Tem alguns gatinhos que aceitam a coleirinha e Coleirinha. passear. É mais difícil. É mais difícil. Mas tem alguns que aceitam. Mas, igual a gente é comentado aqui, né? A castração é muito importante. Tá. E a chipagem. E a chipagem, né? Dá uma segurada no gato? Dá uma acalmada. Cantinho. Dá uma acalmadinha. Principalmente se castrado antes de ter o contato ali, né? Porque a gente fala, o gatinho, depois que ele tem o contato com o mundo ali, ele vai querer experimentar de novo. E também, Claro. a chipagem é muito importante para estabelecer a responsabilidade pessoal. Do tutor, né? né? tutor. O tutor tem que ser Fundamental. responsabilizado. Sim. Então, isso também cria um vínculo um pouco maior de responsabilidade civil, criminal e administrativa. Fran, nós temos a Câmara trabalhando a favor, né? Nós temos o DBE. Agora, o que na tua opinião, você que trabalha a favor, como defensor até, o que na tua opinião falta em Jundiaí? Porque a gente percebe esse caso aí da Zuferei, inclusive era um caso antigo, né? Bem Antigo antigo. no 2009, eu acho, começou lá Começou lá atrás. Eu atrás. peguei em 2021. No caso da Zuferei ali, as incidências de maus tratos começaram principalmente pela denúncia dos vizinhos, Sim. né? Como A gente perturbação sabe, de sossego. perturbação de sossego. E um dos vizinhos, inclusive, que estava lá no dia ajudando a gente, é o Leandro, né? Que foi um dos principais, Uma pena, a gente que esqueceu de acionou chamá-lo. tanto a prefeitura. Acho que a gente deveria tê-lo chamado aqui numa próxima oportunidade. Acho muito importante você conversar com os vizinhos nesse caso, tá? Não só com os vizinhos, mas também com a família Rigolo, que tem a empresa ali perto e ficou com grande parte desses animais, porque ele tinha um galpão que tá para ser utilizado, mas estava vazio. Então, ele acolheu todos esses animais. Mais Estão de 30, extremamente bem tratados. Estão passando por A atendimento limpeza, eu fui veterinário. lá. A limpeza é espetacular. Assim, são todos tratados com muito amor. Mas vamos começar por essa situação. O mau cheiro, né, principalmente nesse caso da Zuferei, e todo o transtorno que os vizinhos viveram por ano é absolutamente as condições dos animais ali no ambiente inóspito. Absolutamente inóspito. Tá? Você passava por fora da casa, você não aguentava o cheiro. Tá? Eu que participei ali da ação, o Paulo Sérgio que foi no dia, quando eu voltei em casa à noite... Impregnado. Impregnada, a roupa, o tênis, entendeu? Porque assim, chão liso, cheio de urina para todos os lados, Fezes. então fezes, então nem contar, sabe? Eu acho que assim foi um dos casos que mais me tocou, né? Eu estava conversando com a Alessandra Benedetti, que é veterinária, especialista nessa área de bem-estar animal, que estava junto.
Quando a gente chegou, você tem um impacto do que você viu, do que você vê lá, das condições daqueles animais, que a gente chegou a ficar parada ali, acho que mais de 10 minutos, Para cair a ficha, né? para cair a ficha, porque era inacreditável, entendeu? A sujeira, a crueldade daqueles animais ali, todos eles absolutamente com muito medo do contato humano, Imagino. tá? Porque aí a As ideia, caixas as também. caixas, animais acondicionados em caixotes, entendeu? Dentro da casa tinha animais que ficavam acondicionados em caixas dos Armário. supermercados, sabe, empilhados. Então, assim, não dá para dizer assim. Até teve algumas pessoas que falaram, né? Olha, ela tem alguns animais dentro da casa que ela tem algum. Os animais têm algum envolvimento sentimental e ela tem envolvimento sentimental com esses animais. Absolutamente não dá para dizer uma pessoa que manteve animais naquelas condições, que aquilo era uma fábrica de cachorro, de raça, tá? Era uma fábrica, único fim financeiro da situação, sem cuidado, sem o mínimo de afeto por aqueles animais. O que você acha que falta de política pública? É isso que eu ia te perguntar. Então, o que está faltando? Porque Eu acho que a esse gente caso... precisa, já tem aí um projeto para ampliar o DBEA, a gente precisa realmente ampliar o DBEA. O ano passado, um ano e meio atrás, foi criado ali o Conselho de Bem-Estar Animal, que a gente está discutindo políticas públicas. E o Conselho é fundamental porque você traz para o Conselho a participação da sociedade civil, né? E o Conselho é uma ponte entre a administração pública e a sociedade civil para a gente discutir quais são os programas que a gente precisa adotar e quais são as ações que a gente precisa fazer, né? A gente precisa, invariavelmente, pensar na questão de castração no município. A gente tem, assim, dezenas de colônias de gatos aqui em Jundiaí, sem condições de adoção. São gatos ferais que vivem de Teve o vida problema livre. do Clube Jundiaense O também. Clube Jundiaiense também foi um absurdo que ocorreu lá. Foi uma situação de maus tratos terrível, né? Isso está correndo, acho que até na justiça. A gente nem pode falar muito sobre o caso. Mas, assim, foi horrível. A empresa que eles contrataram para fazer isso... Quando você vai, ele vai poder me explicar melhor o que a gente fala CD, que é captura, esterilização e devolução no ambiente em que o animal está. Se você pega um animal de CD, mesmo que você tenha feito a castração dele, e devolve ele, manda ele para outro ambiente, que provavelmente não teve um estudo biológico dessa situação, você começa a ter um problema ambiental, tá? Porque ele pode começar a destruir a fauna local, né? Por falta de alimentação. Então, não o foi... ideal é sempre devolver no mesmo local que ele está. Aí a pessoa vai falar, mas tem 100 gatos ali. Tudo bem, se você conseguir castrar os 100 gatos, num período de tempo, principalmente um animal de vida livre, ele vive menos. Já tem uma estatística sobre isso, né? Pela série de riscos que ele passa. Com o tempo, aquela colônia vai deixar de existir. Mas sem a castração, você não diminui Só essa aumenta. situação. Só aumenta. Quando você adota um animal, quais são os principais cuidados que se deve ter com esse bicho? Importante. Principalmente, geralmente quando pega de adoção, de feirinha ou ONG, etc., geralmente esses cães ou esses gatos eles já vêm castrados, né? Mas os cuidados são principalmente profiláticos, né? Então, em relação à vacinação, à vermifugação, controle e presença de ectoparasitas, né? Pulga, carrapato, é bem importante. Quando a gente adquire um cão geralmente comprado, na maioria das vezes os criadores também mandam castrados, até por questão de não querer que aquele cão gere, né, Não seja uma matriz, né? Não seja uma matriz, né? Não crie concorrência. Mas os cuidados, então, a gente sempre recomenda castrar, seja macho, seja fêmea. Quanto mais cedo castrar, melhor. Não veja bem. A gente tem uma idade mínima também, né? Que é? Não dá para fazer castração. Tem alguns que fazem castração pediátrica, mas não é o mais indicado. A partir dos 6 meses, né, a gente fazer a castração. Nos gatinhos machos, essa idade ela precisa ser estendida um pouquinho. Então, principalmente nesses pacientes, nesses
nesses pets a partir dos 10 a 12 meses. Então, nos machinhos, nos gatinhos machos é um pouquinho mais estendido, porque senão pode dar probleminha geniturinário mais para frente. Mas a castração é muito importante, a vacinação é muito importante, a vermifugação, porque a gente está lidando com saúde pública, né? Isso a gente vai fazer a profilaxia de doenças infecto-contagiosas, não só entre esses pacientes, esses cães, esses gatos, mas também para a nossa saúde. Agora, antes da adoção, como é que a gente tem que estar emocionalmente? Acho que essa é uma pergunta que pode parecer boba, mas tanto o doutor como a Fran falou dessa questão de você estar preparado mesmo, né? O que é estar preparado antes de você adotar ou você adquirir um cão ou um gato? A gente sabe que eles realmente sentem bastante, eles puxam bastante a energia, né? Principalmente gato. Gato, Diz que é um para-raio da sensitivo, casa, né? né? É bastante. Hoje em dia, é meio complicado falar dessa questão. Hoje em dia, a gente já tem até cães de controle, de apoio emocional para algumas pessoas, né? Então... Nós temos até o cão-terapia para pacientes. Então, tem algumas pessoas que o cão... É muito comum a gente ouvir isso, pois esse cãozinho me salvou da depressão. Esse cãozinho me salvou de algum problema que eu estava passando, problema psicológico. Então, não nesse sentido. Se você precisa, nesse sentido de um cãozinho, com certeza ele vai te fazer bem. Mas o preparo é mais no sentido de entender as necessidades do pet, né? O que ele precisa, né? Eu tenho condições de oferecer o mínimo para ele, né? Então, é mais nesse sentido que a gente precisa se atentar antes de qualquer coisa, de adotar ou de adquirir um cão ou um gatinho. Doutor, caso eu perceba que algum animal está passando por alguma condição de maus tratos, aonde que eu denuncio? Como que eu denuncio? Pode ser qualquer lugar. Anonimamente, você pode escapar para o Disque Denúncia, 181, se não me falha a memória, ou você pode ir numa delegacia de polícia e pedir que seja preservado o seu nome. Então, tem que ser feito. Eu lembrei uma outra coisa também. Nós temos o segundo DP, que uma época, não sei como está atualmente, ele era específico, não é específico para cuidar de maus-tratos animais, mas é o que tem mais, vamos dizer, propriedade para atendimento. Mas toda delegacia pode ser feita. Na GM, você pode fazer um talão de ocorrência, na PM também. Uma coisa que eu queria deixar claro, a gente falou de Jundiaense, a culpa não era do clube, a culpa foi da empresa contratada, né, que não se adequava. E outra parte criminal que eu lembrei são as pseudo-cuidadoras, né? Nós já tivemos vários casos onde a pessoa fala, esse cachorro é maltratado, esse gato é maltratado, vai lá e pega o cachorro e leva embora. Sem dar a mínima, sabe? Não é bem assim. Está com maus tratos, vai à delegacia, a delegacia pede um mandado de busca e apreensão, você não pode ir lá e catar, pegar. Teve um caso até, né? Até tem boa vontade, mas não tem preparo técnico, psicológico, emocional, e está errado. Estourou o cadeado, achou que estava com maus tratos, era de uma pessoa que trabalhava o dia inteiro, estava bem cuidado, e o cachorro sumiu. Foram 2 casos em 1 mês. Isso é preocupante. Houve aumento de denúncia aqui em Jundiaí? Não dá para prever isso daí, porque às vezes você faz o crime da lei federal específica, às vezes você põe como maus tratos, às vezes você põe como crime contra a fauna, outro crime contra o meio ambiente, então não tem uma estatística específica para isso. Não dá para saber se aumentou ou não, mas eu sei que com essa denúncia desse caso que a gente está comentando, muitas coisas já vieram extraoficialmente, tá? Então tem tido as pessoas estão tomando mais cuidado, doutor, com isso daí. Estão prestando mais atenção. A gente tem muito canis caseiro na cidade. Tanto que se você entrar em algumas páginas de Facebook, você vai ver muitos animais de raça sendo anunciados. Mas você nunca consegue descobrir qual é esse local. Então, acho que a gente precisa começar a fazer uma maior varredura e uma aproximação para a gente tentar descobrir quais são esses lugares. Para a gente começar a agir. Instigar a denúncia também. Instigar a denúncia é importante. Se a pessoa mora, às vezes, numa casa que começa a ouvir muito latido, muita entrada, saída de gente, né? Se pode fazer a denúncia para a delegacia, como pode fazer para um 56 da prefeitura.
Porque não pode, né? Não pode, entendeu? Nós temos algum canil cadastrado? Isso que eu ia Nenhum. perguntar. Nada, Nenhum. nada. Isso que eu ia Nenhum. perguntar. Nenhum. E assim, Não, imagina. eu particularmente como protetora, eu sou absolutamente contra a comercialização de animais. Absolutamente contra. Eu sei que no país que a gente vive, né, e principalmente na cidade de Jundiaí, a gente tem certas dificuldades em aprovar uma lei assim na Câmara, né, porque aí vai se cair Tem o no lobby, seara né? da política, o lobby, né, dessa situação. Mas eu acho que a gente não pode fazer começar a cadastrar esses canis sem que tenha uma discussão com o Conselho de Medicina Veterinária e com vários outros órgãos, e principalmente com orientação jurídica, para a gente não cair na situação de estar regularizando canil que não tem a menor condição de estar funcionando. Então, assim, É uma a gente fábrica, né? precisa... eu sou contra, mas se a gente começar a pensar na quantidade que tem, da gente fazer essa regulação, tem que ser muito bem pensada. Não pode ser assim, só a nível de chamariz político, sabe? E a gente vê que acontece muito isso aqui na Câmara Municipal e não tem um estudo técnico. Então, você precisa fazer um estudo técnico, principalmente conversar com veterinários, com o CRMV e com outros órgãos responsáveis, para a gente pensar como vai ser isso. Eu acho que em termos de política pública, falta, e a gente está brigando com isso desde 2009. Hospital Público Eu ia falar Veterinário, isso também. onde há castração, chipagem. O SAMU animal é importante, que tem gente que tem animal, gosta, não tem condições de cuidar. Isso a gente faz indicações, você não pode ter um projeto de lei. Também um local para cremação dos animais, e a gente está com um projeto agora autorizando a prefeitura a autorizar, né, já é mais difícil, a enterrar o seu pet naquele jazigo da própria família. Eu acho isso importante, já que não tem um cemitério público animal, né? Animal. Eu ia perguntar, antes da gente começar a gravar, estava comentando com o doutor que o Hospital Cão e Gato é 24 horas. Eu fico pensando, aquela pessoa que não tem, e é particular, aquela pessoa que tem, trata muitíssimo bem, porque isso não tem a ver com condição Não. social, Não. mas ela não tem condições. Aí, assim... O DBEA faz hoje o atendimento Hum. dos animais. Então, esse atendimento ocorre no período da manhã, a partir das 8, acho que até às 11 horas, né? Uma limitação, acho que de 10 animais ou até 15 animais por Muito dia. limitado Eu não sei. ainda, né? É, limitado. Então, por isso que, às vezes, até divergindo um pouco do Paulo Sérgio, da gente pensar no hospital, porque, assim, mesmo que venha com um orçamento federal ou estadual, a gente tem que pensar na manutenção desse hospital, se a prefeitura tem condições de arcar com isso. Eu acho que, de momento, isso aconteceria com a ampliação dos atendimentos do DBEA. Contratação de mais veterinários, ampliação do espaço físico, né? E pensar aí num plantão de horários para a gente fazer isso, tá? 24 horas, né? Para a pessoa ser atendida lá, ela tem que fazer parte do cadastro único lá do governo federal, né, o que é justo, porque se a pessoa tem condições, ela assume a responsabilidade por esse animal, então ela tem que procurar um veterinário, né? Mas com isso a gente beneficia as pessoas de baixa renda que quer ter seu pet. E que esses animais, muitas vezes, são mais bem tratados do que uma pessoa que tem mais condição financeira. Sim. Né? Isso não é um Pré-requisito. ponto, né? Um parâmetro para a gente dizer que o animal vai ser bem tratado. Isso é muito importante. E, principalmente, já ocorre hoje uma capacitação, né, de educação infantil sobre o animal, sobre a adoção responsável, porque eu acho que as crianças são os melhores catalisadores dessa educação, porque elas vão levar para casa e a criança normalmente vai corrigir o pai e a mãe sobre essa situação. Já existe isso na prefeitura, né? Acho que se a gente pode ampliar também essa situação. É muito importante isso. Eu falo do Hospital Público Veterinário, mas acho que é importante a gente favorecer o DBEA, a ampliação do espaço físico, a ampliação dos recursos humanos, mas também o Hospital Público, num segundo passo, né, já teve uma autorização do governo do estado lá atrás, doando terreno e autorizando a manutenção. Porque aí a gente tem um aporte financeiro do governo estadual e federal, Sim. como no SUS. Então, eu acho que você tem razão, no primeiro passo, fortalecer o DBEA e depois pensar nessa criação por causa do aporte financeiro. A gente precisa de contratação. Hoje no DBEA só tem 3 veterinários. Para atender toda, né?
toda a Você população. entendeu? E aí eu estava Janela vendo a de horário é estimativa bem aqui, curta também. né? Exatamente, O horário é imagina. muito exíguo. O horário de atendimento deles é das 8 às 5, num sábado, domingo. Até porque por falta de pessoal. Hoje a estrutura que eles têm, eles realmente não tem condições de operar mais. Então a gente tem que pensar nessa ampliação. Aí eu estava vendo aqui a estatística, né, que a Alessandra Benedetti me respondeu. A gente tem uma população aqui de 505 mil habitantes, de 10 a 20% de população animal. Nossa. Muita coisa, né? Muito. De É rua, muita coisa. ou geral? Geral. Mas grande parte disso está na rua. Tá na rua. Sim. A gente vê até a utilização, é até um caso policial, no meu ponto de vista. A utilização nos semáforos de pets para chamar atenção e que nem mexer criança. emocionalmente com o público em geral para pedir esmola, né? Ainda voltando na questão da adoção, eu queria insistir nessa questão, porque eu acho que a adoção de forma irresponsável acaba trazendo como consequência os maus tratos, né, doutor? Levar a criança na hora da adoção do animal pode reverter em algo que não é muito bacana. Com certeza. Quando a gente fala, né, na responsabilidade de adoção, não diretamente ela pode gerar maus tratos, mas tem o abandono. E realmente, como você vai impactar na vida daquele pet, né? Isso é bem importante. Porque às vezes o pet não está em situação de maus tratos, mas a maneira como você impacta, como você trata ele, como você cria, ele também vai impactar negativamente, né, durante a vida dele. E isso é muito importante. Quero aproveitar, a gente também tinha comentado isso antes de começar a gravação, sobre uma questão que pode parecer que a gente está fugindo do assunto, mas não. Nós vivemos a pandemia recentemente e os animais ficaram extremamente tocados com essa questão também. Isso afetou muito, Hum. muito, muito mesmo. Principalmente os pets adquiridos ou adotados durante a pandemia. Por quê? A ansiedade de separação. Então, um pet que não conhecia outro mundo que não fosse 24 horas com o tutor. Conforme a rotina foi voltando ao normal, o tutor voltou muitas vezes para sua rotina de trabalho, e esses pets começaram a ficar sozinhos, sem nenhuma condição, né, psicológica até mesmo. Então, a gente tem muito pet com ansiedade de separação, não consegue ficar longe do tutor, né? E a medicação? Ansiolítico? A gente busca de outras maneiras, né? Primeiro, busca de outras maneiras, né? Tentar socializar esse pet. Hoje em dia a gente tem muita hotelzinho, creche, então socializar esse pet, tentar buscar de outras maneiras, mas em alguns casos mais extremos, a gente acaba recorrendo para as medicações mesmo. Queria aproveitar. É o pet adquirindo doenças humanas, né? Sim. Tem isso? Ansiedade, depressão. Ah, isso sim, é E verdade. também isso é verdade. eu sou espiritualista, né? Eu frequento a Umbanda cristã. Eles são extremamente sensíveis espiritualmente. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, né? acredito. Eu acho que os médicos são mais céticos, mas a gente percebe isso, eles viram para raio. Viram para... Meu gato está principalmente doente. o gato. O gato está doente. O gato, Então, olha o que está quando- acontecendo na sua casa. Quando você não tá muito bem, ele vem, ele parece Mas que cachorro percebe. também, acho, né? O gato ele é bem mais o gato é mais sensível. O gato é um animal de rotina, né? Então, qualquer coisa que muda na rotina dele pode atingi-lo De muitas diretamente, maneiras. de muitas Então, maneiras. A gato fica doente por estresse. Que loucura, né? Ele Mudança, não por gosta, exemplo, de odeia casa. mudança. Odeia mudança de casa. Odeia mudança. Visita. É por isso que cria esse estigma, Eu acho que eu assim, sou um que o gato, gato, então. do gato não ser um animal afetivo, sabe? Porque o gato é interesseiro, o gato ele se O interessa gato pela gosta da casa, não do dono. Isso é uma absoluta mentira, O tá? gato, ele é bem O apegado. gato, ele é apegado ao dono, mas ele tem dificuldade, ele é um animal de rotina, né? Se você mexer na rotina dele, ele vai sofrer por um bom tempo, muitas vezes ficar doente, ter problema de pele, deixar de comer. Problema sistêmico também. É. Aí, tá vendo quantas coisas podem acontecer com o seu bichinho? Então, presta atenção antes de você adotar ou recolher na rua, porque depois não adianta abandonar, né? Largar no meio da rua, porque não é... Isso é crime.
A gente tem muito isso daí, viu? Isso daí vem muita denúncia. O carro parado, uma filmagem, uma foto, e a gente fala, né, até desovando aqueles animaizinhos, deixando para lá aqueles animaizinhos. Principalmente na região da Santa Clara, Paiol Velho. É complicado isso aí, tem muito ali. Eu queria aproveitar para comentar com você uma questão que é a seguinte: a gente está aí na período de férias ou recesso escolar, e as pessoas viajam, nem todo mundo leva o animal porque onde vai não aceita a presença do bicho, do animal. Como é que a gente faz para confiar no lugar onde a gente pode deixar esse bicho? Você tem que saber, você tem que ver se está eventualmente cadastrado como um hotelzinho, um acolhimento de pet, ver as condições sanitárias. Procure indicação de pessoas que já deixaram o animal, entendeu? Porque você vai saber. Porque se o local não for legal, imediatamente a pessoa, quando vai buscar o bicho, ela já vai perceber a situação que o bicho tá. Se ele tá acuado, se ele tá triste, né? Tivemos um caso grave aqui, só te cortando, não vou citar o local e tal, mas o pet sumiu e tem filmagem dele brigando e tá muito machucado e de repente falaram que fugiu. Entendeu? Então é complicado a Absurdo também é o localização, né? caso, é. E esse animal nunca mais foi localizado. Nunca mais, nunca mais. Até porque deve ter sido. Não se sabe, né? Não tem nenhuma prova. A gente viu um carro entrando e saindo de Tá em lá. processo judicial ainda, isso aí? Tá, não tá comigo, mas tá correndo, tá tramitando ainda, mas é difícil a prova, né? Agora é um É a absurdo a Kira, o pessoa. animal não era um pitbull, acho que é aquele American. É, Eu sei que era um animal muito querido, Lindo. muito. Geralmente essa raça Eu é acho bem que dócil. o que falta aí não é nem a parte criminal, é a pessoa falar, olha, eu errei, Foi isso que ele aconteceu. morreu, aconteceu isso, aquilo, vamos ver o que a gente pode fazer. É muito complicado isso aí, é falta de responsabilidade. A gente está entrando na reta final dessa conversa, mas antes eu queria saber do doutor o seguinte: existem algumas raças que são cercadas de estigmas e todo mundo fala é muito violenta. O que a gente pode dizer com relação a isso? De fato, tem essa questão ou as pessoas que tratam esses animais de forma violenta? O que a gente pode afirmar é que tem algumas raças que têm uma personalidade um pouco mais forte, né? Por exemplo, o Pinscher é uma raça que tem uma personalidade forte, mas ele não vai causar muito estrago, porque ele é pequeno, não tem tanta força. Mas você pegar um Rottweiler, um Pitbull, ou as derivações, né? São cães que têm muita força, né? Que verdade. têm uma potência muito maior. E aí entra a criação. É verdade que o cérebro é maior que a caixa craniana? Ou é Não, fake isso aí? Tem não. nada O pessoal a ver. falava muito isso daí do Doberman. É do Doberman. Não, mas Nada a ver. e é um cão bem inteligente, né? O Pitbull, por exemplo... acho que é o que mais tem esse estigma, é por isso que eu estou insistindo. Eu já tive. É uma raça adorável, assim. eu também já tive um. Completamente dócil, muito carinhoso, muito companheiro. Mas Cresceu junto com meu filho. Mas se você tem que pesquisar a raça que você está adotando, que você está adquirindo. Porque eles têm algumas particularidades. Então, é um cão que tem uma força muito grande. Quando morde, dificilmente solta. Deus. O que vocês diriam, então, para as pessoas que gostam dessa raça? Que tem muita gente que gosta, mas às vezes... Tem que tratar com amor e carinho. Tratar com amor e carinho. Por exemplo, você nunca sabe qual vai ser a reação do cão com um estranho na casa. Você tem um local para deixar ele separado, para evitar qualquer tipo de acidente, né? O meu, por exemplo, ele não se adaptava com nenhum tipo de animal, então ele ficava separado dos outros, eles têm dificuldade, não pode entendeu? juntar, Não né? gosta muito de outros. Não é o ideal, porque você pode ocorrer num incidente, porque às vezes aquele animal rusga com o outro, sabe? Só aquela coisinha dele pode virar um acidente sério. Fran, que recado que você quer deixar no final aí que vem acontecendo, que está te assustando, para que a população também... Eu acho que maus tratos animal é algo que todo mundo pode ajudar a diminuir, né? O que você diria para a população para que todo mundo possa contribuir para que essa estatística diminua? Primeiro,
antes da pessoa comprar um bicho, ela verificar a quantidade de animais que tem para adoção, né? E que são absolutamente adaptáveis à residência, à sua casa. Isso a gente já consegue colaborar com os animais que às vezes passam a vida inteira trancado num canil, mesmo que ele fique numa ONG, limpo, com as condições ideais, sentimentalmente ele vai estar sem o acesso a carinho e amor. Então, eu quero adotar um animal. Eu tenho casa, eu tenho apartamento. Procurar, porque às vezes a pessoa fala, eu não posso pegar um vira-lata porque ele não... Eu não sei o quanto que ele vai crescer. E essa necessidade das pessoas adotarem, às vezes, só filhote, também a gente deixa para trás os animais adultos que acabam morrendo dentro desses locais, né? Uhum. Outra coisa, pensar bem na hora de comprar os animais, porque assim, normalmente as pessoas acabam fazendo isso pela internet e dificilmente a pessoa que faz a comercialização dos animais, ela vai levar você para conhecer o canil dela, né? Por quê? Porque normalmente a matriz está em estado de maus tratos, o local está em estado de maus tratos. Eu acho que assim, se a gente pegar no país inteiro, não desmerecendo aí quem faz o trabalho ideal, mesmo eu sendo contra, deixo bem claro isso, sou absolutamente contra a comercialização. Eu acho que são poucos canis, acho que dar para contar na mão aí os que fazem. Mas normalmente é o abuso da matriz, o local como eles ficam, a ração que eles comem, em situação inóspita, insalubre, tá? Normalmente, vamos supor, se um animal nasce doente, a primeira ideia deles é ou eutanasiar esse animal, tá? Recentemente, uma amiga minha, que é veterinária também, resgatou uma matriz de bulldog francês no lixão de Cajamar. Doutor, acho que depois desse depoimento da Fran, queria só que você falasse um pouquinho sobre o que se atentar, né? Já foi dito isso aqui um pouco, mas algum recado final para quem está pensando em adotar, porque a gente sabe, a Fran começou essa conversa falando algo muito importante. A gente percebe que muita gente tem animal hoje, né? Até porque liberou para entrar no shopping, liberou para entrar em qualquer lugar. Você pode levar hoje seu cão para passear em qualquer lugar, tem os espaços específicos para isso. Então, existem facilidades para você ter hoje um cão. Então, parece até que é mais fácil. E não é. Continua sendo da mesma Continua forma, né? sendo uma responsabilidade muito grande, né? Então, aquilo que a gente já havia comentado, independente se você vai adotar, se você vai adquirir, é, você tem que ter essa responsabilidade sobre a vida, né? É uma vida que você tá assumindo ali. Então, o cuidado é como se você tivesse tendo um filho mesmo. Ele sente, ele tem dor, ele tem fome, ele tem sede, ele fica triste, ele fica alegre, né? Então, acho que é mais ter esse nível de responsabilidade e entendimento que você não está comprando um objeto, você tá adotando um ser vivo. Vocês tiveram a mesma fala, né? Isso É. que é o mais interessante. Bom, você está aqui representando a polícia, né, como delegado, e também a legislação, está lutando aí para melhorar as condições dos animais hoje aqui em Jundiaí. O que a gente pode esperar para que a situação aqui na cidade possa ser ainda melhor? Porque temos esses casos que, infelizmente, nos deixam muito tristes. A princípio pela política, mas se a gente precisa políticas públicas, que nem a Fran falou, incentivar o aumento do DBE, cuidar realmente desses locais onde, eventualmente, dessas ONGs também, muitas não são cadastradas, não tem CNPJ, então não tem como fiscalizar. E na parte policial, denunciar. Mas procura municiar a gente com provas, né? Não adianta você chegar para lá tem um canil, a gente não pode chegar lá, arrombar e pegar tudo. Então, municiar, fazer uma filmagem externa que não pegue dentro do ambiente, que é proibido, e confiar no trabalho da polícia. E principalmente denunciar, porque acarretou, lá nesse caso que a gente está falando, problema da vizinhança de estresse e depressão.
Então não foi só os maus tratos, você viu que os vizinhos estavam extremamente agitados, agressivos, com razão até. Então, denunciem, confiem, que a gente vai dar o respaldo. E lembrando também, ele falou da questão das ONGs, e principalmente falando sobre as protetoras, essa é uma política pública que a gente não pode esquecer, né? A gente já tem na prefeitura lá o acompanhamento de uma equipe multifuncional dos acumuladores, né? Então, assim, pra gente que é protetor, eu falo isso como protetora, né? Porque todo mundo tem um protetor como maluco, né? A gente vai lá, pega, não tá nem aí, entra na briga. E é uma causa que, por exemplo, na minha vida faz parte da minha vida. Então a gente começa a ter um outro olhar na rua, sabe? E o mais difícil é quando você cai na realidade de que você não pode pegar todos. Entendeu? Que você vai passar e você vai entender que muitas vezes aquele animal tá na rua, melhor na rua, do que na sua casa, sem condições financeiras, sem a limpeza ideal. Limitado. Então a linha é muito tênue para você não passar dessa situação, entendeu? E a gente tem. O limite é muito pequeno. Quanto mais você resgata, mais difícil fica para você manter as condições de todo mundo. E aí você vai acabar cometendo maus tratos como protetor, né? Então a gente precisa pensar numa política pública maior de atendimento psicológico para esses protetores, né? Mesmo porque hoje, se a gente não tivesse, com todos os defeitos que fosse, o poder público não consegue absorver esses animais. Então é fundamental, né, tanto o amparo a essas ONGs, mesmo que não sejam regularizadas, essas protetoras independentes, porque elas acabam absorvendo o que o poder público não consegue absorver. Sim. Mas, e aí, qual é a contrapartida que a gente vai dar para elas? Qual o acompanhamento que a gente vai dar? Né? Então, isso precisa ser pensado com uma equipe multifuncional, como a gente pode melhorar essa situação. Eu acho que com protetor independente tem o respeito. Você está com protetor independente. Agora, as ONGs, elas têm que ser legalizadas para não virar bagunça, né? Até a saúde mental do eventual CIO, vai ser dessas ONGs, né? Ali no caso da Zuferei, foi fundamental a ajuda dos vizinhos, o Leandro e a família dele. Os Rígolos. Da família do seu Sérgio Rígolo, a mulher dele, a Célia, a filha dele, a Carla, que absorveram esses animais, que estão lá cuidando com amor e carinho, né? A gente eles fazem um pedido ali, em tal dia, principalmente final de semana, que eles estão com dificuldade. O pessoal se une, vai lá ajudar a limpar. Tem plantão também. Tem plantão, né? Então, assim, no ponto que o poder público falhou, quem resolveu foi a sociedade civil, né? E principalmente a gente tem que deixar esse agradecimento. A doutora Alessandra Benedetti, que foi no dia, né? Então a gente não pode esquecer da sociedade civil que compareceu nesse dia, que foi de grande comoção. Acho que vale até a pena falar, as meninas chipando e cadastrando e fazendo aquela colocação. A Thalita é funcionária do DEBEA, é veterinária, funcionária do DEBEA, e tinha uma outra veterinária também que foi como voluntária. Então, assim, muitas vezes, e principalmente nesse caso, existiu a falha de se pedir ajuda. Sim. Se fosse programado, se tivesse pedido a ajuda necessária antes da operação, nós teríamos com certeza conseguido tirar todos os animais de lá. E a gente não pode esquecer, essas pessoas não estão capacitadas para possuir qualquer tipo de animal. Esses animais, esse assunto não pode parar, essa investigação não pode parar, e ela não pode ficar com nenhum animal no local. Isso na minha opinião, tá? Porque ela não tem condições. Bom, gente, é o seguinte, seja por meio de políticas públicas, por meio de cuidadores, protetores independentes, seja por meio da polícia ou de leis que venham para ajudar, ou até mesmo de pessoas que tenham conhecimento técnico e que se dispuseram a estar aqui hoje para falar sobre esse assunto. O importante é a gente unir forças para tentar, se não acabar, utopicamente falando, minimizar essa questão que é importantíssima. O que significa dizer que nós traremos esse assunto com certeza de volta aqui à tona. Espero que vocês tenham gostado desse giro. Mande, encaminhe, compartilhe para aquela pessoa que vocês sabem que tem um animal ou que está pensando em adotar um animal. Esse giro termina aqui, eu volto logo mais com outro assunto. Um beijo, tchau.